Como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. É um horário que separamos do nosso dia para cuidarmos das pessoas que nós amamos, cuidarmos de nós mesmos e cuidarmos também desse planeta que nos acolhe. Então vamos começar? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Pedimos a Ele e toda a equipe espiritual, nossos mentores, que nos envolvam com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que possamos fazer a leitura de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje está no capítulo 23, Abandonar pai, mãe e filhos. E todo o que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou a fazenda, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então disse Pedro: Eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo, que ninguém há que uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo, não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. E disse-lhe outro: Eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença, que eu vá primeiro dispor dos meus bens que tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus: Nenhum que mete a mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essa parte está em Lucas, capítulo 9, versículos 61 a 62. Sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque isso concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob os olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho que deixa o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os próprios filhos para marchar em defesa do seu país? Não se reconhecemos, pelo contrário, o mérito de deixar as doçuras do lar e o calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não sanciona a obrigação para a filha deixar seus pais e seguir o esposo? O mundo não está cheio de casos em que as mais penosas separações são necessárias? Mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito ou a solicitude que se devem aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se assim mesmo que, tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, essas expressões não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paterna, com mais forte razão se as analisarmos quanto ao seu espírito. A finalidade dessas expressões é mostrar por uma figura uma hipérbole, ou seja, uma coisa muito grande. Quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Deveriam, pois mesmos, ser menos chocantes para o povo em uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família eram menos fortes do que numa civilização normalmente mais avançada. Esses laços mais fracos entre os povos primitivos fortificavam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Aliás, a separação em si mesma é necessária ao progresso, isso tanto no tocante às famílias quanto às raças. Umas e outras se abastardam se não houver cruzamentos, se não se misturarem entre si. É uma lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso material. Encaramos as coisas na Terra apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos lá apresenta de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não do corpo, que esses laços não se rompem nem pela separação, nem pela morte do corpo, e que eles se fortificam na vida espiritual,
pela depuração do espírito, consoladora verdade, que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Esse capítulo, o capítulo 23, o nome dele é Moral Estranha. Então, se a gente pega esse capítulo e a gente vai lendo ele e levando todas as palavras ao pé da letra, não tem nada a ver com os ensinamentos do Cristo. Porque por Jesus, em nenhum momento a gente vai ver ele falar assim, olha, larga sua mãe, seu pai, seu filho e vai me seguir. Ou então fala assim, olha, odeia seu pai e sua mãe. Ele não fala isso porque seria contra as leis que ele mesmo nos ensinou, né? Então, levando ao pé da letra, não é essa forma do entendimento. O entendimento a gente tem que ver num contexto geral. Então, a gente vê a continuação ali, quando passou essas palavras que estão nos textos de Mateus e de Lucas, que a gente vê a explicação, a gente entende que, como fala ali, quando existe uma guerra, o jovem não vai, ou o pai de família não vai para servir o país, para tentar encontrar a paz, e quando volta, não volta com mérito, porque ele foi lá e lutou pelo país. A esposa ou filho, quando casa, não sai da casa dos seus pais e vai construir a família deles. Então, se a gente olhar essa separação, ela é necessária para existir a evolução. A evolução de espécie, a evolução da família que cresce. Então, tudo isso acontece. Então, a gente vai sim um dia deixar os nossos pais para seguir em frente. E se a gente olhar como Jesus, até que ponto que a gente está priorizando a nossa vida material, os laços materiais que a gente tem, para não colocar em prática os ensinamentos do Cristo. A gente vê famílias que conseguem manter a sua fé independente da sua religião, que não se separam, que continuam assim, cada um profetizando a sua fé. Tem famílias que, por exemplo, o pai é católico e a mãe é evangélica, ou ao contrário, ou então a mãe é evangélica, o pai é espírita, ou então um é da Umbanda e o outro é budista. A gente sabe que existe isso, porque a gente tem que profetizar a nossa fé da forma que a gente acredita e não de uma forma que nós somos obrigados a seguir por causa de uma convenção da sociedade. Então, é importante que a gente profetizar a nossa fé, a gente viver a nossa fé, tem que ser do fundo do nosso coração. É deixar de lado essas convenções do mundo de que, eu tenho que ser desse jeito porque essa pessoa é desse jeito. Não, é seguir a minha fé do jeito que eu acredito e principalmente respeitar o outro, porque cada um de nós temos que aprender a conviver pacificamente e entender que cada um está num momento de evolução. Cada um vai fortalecer a sua fé de uma forma diferente. Então, todos nós somos chamados a isso, a todos os dias vivermos os ensinamentos do Cristo de uma forma que nós realmente vamos nos dedicar de verdade, que vamos parar e colocar em prática aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente aprende, independente do nome de religião, e sim estruturar nossa espiritualidade, que é a nossa conexão de ser imortal que está aqui na Terra, que está em aprendizado com um ser celestial que nos criou. Então, esse capítulo também vem nos dizer, vem nos mostrar que é necessário, sim, muitas vezes, a gente seguir a nossa caminhada sozinho, a nossa caminhada para a fé que a gente quer seguir, para aquilo que a gente acredita, e não criticar os outros. Não falar assim, olha, eu estou certa, você tem que fazer aquilo que eu quero. Não, cada um está no seu momento. A religião foi criada pelos homens e em nenhum momento Jesus chegou e falou assim, olha, siga tal religião que essa é a correta. Não, ele simplesmente falou, ama o teu próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas. Foi isso que ele falou. Ele não colocou nada que não fosse isso para a gente seguir. E a melhor religião não é aquela que vai impor isso ou aquilo. A melhor religião é aquela que vai fazer o quê? Vai nos ligar mais fácil com Deus. É aquela que vai fortalecer os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos. É aquilo que vai nos tornar melhor, independente do nome que tenha. Então, esse capítulo vem nos falar o quê? Que é importante a gente seguir o caminho que a gente quer.
acreditando que se nós, a nossa fé tem que ser seguida de uma forma, a gente colocar em prática ela, não virar as costas, nunca virar as costas para a família, mas também sempre lembrar que os verdadeiros laços são os laços espirituais. Muitas vezes vai existir mesmo esse enrosco na nossa casa, que as pessoas vão criticar aquilo que a gente acredita, mas se o que a gente acredita é o que faz bem pra gente, a gente tem que seguir em frente. O que a gente não pode é arrumar confusão, é brigar por causa de religião. Nós temos que respeitar o outro. E vai chegar uma hora que a gente vai se separar mesmo na caminhada. Cada um vai seguir o seu caminho. E isso é crescer. Cada um cresce de uma forma, cada um evolui de uma forma. Mas o importante é que o direcionamento seja sempre o mesmo. A gente ser melhor. Toda a humanidade se tornar seres melhores. Toda a humanidade evoluir. Toda a humanidade encontrar a paz. E isso todas as religiões permitem. Todas as religiões nos ensinam. Só que cada um de uma forma. Então, esse capítulo, que eu acho ele muito difícil, particularmente eu acho que é um dos mais difíceis para a gente conversar sobre o Evangelho, porque mostra algumas partes do Evangelho que a gente vê que não casam muito bem com aquilo que Jesus fala, que é para a gente usar um contexto geral e a gente entender o que Cristo queria dizer com aquilo, né? Então, é muito mais amplo. Então, esse capítulo é um capítulo para a gente refletir como a gente está profetizando a nossa fé, como a gente está utilizando a nossa fé e que a gente tem que respeitar os outros, sempre usar o respeito, porque Jesus em nenhum momento ele impôs nada na sua vida, ele usou simplesmente o exemplo e é isso que a gente tem que seguir. Então, eu acho que é isso que está nos falando, que vai chegar um dia que a gente vai seguir o nosso caminho, cada um de nós segue de alguma forma, como falou aqui, mas o mais importante é que essa forma da gente seguir o caminho seja uma forma que nos leve para o bem, para o amor, para a paz, para o perdão. Então, eu acho que é isso que esse capítulo vem nos mostrar. Então, vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que esse amor que nós sentimos agora possa envolver esse planeta que nos acolhe, envolvendo todos os seres criados por Deus. Que cada um possa sentir no seu coração fé, esperança, paz. Que esse amor envolva todos aqueles que sofrem com dores físicas, emocionais e espirituais. Envolva todos aqueles que estão nas ruas, todos aqueles que passam por algum momento de dor. Envolvendo, Pai, aqueles que estão nos hospitais, nos prontos-socorros, até mesmo doentes nos seus lares, que eles possam ser envolvidos por uma luz de amor e que a equipe espiritual dos médicos possa envolver cada um, fortalecendo o seu corpo físico e espiritual. Que esse amor envolva também os seus familiares, que eles possam fortalecer a sua fé e a sua esperança. Pedimos, Pai, que olhar por todos os profissionais que cuidam desses doentes, que eles possam continuar essa missão com carinho e com amor. E que nos seus lares o amor possa se fazer presente a cada instante. Pedimos, Pai, que esse amor envolva também todos aqueles que partiram para o mundo espiritual no dia de hoje, que eles possam ser recebidos pela equipe de Maria e que nós possamos imaginar cada um desses familiares sendo envolvidos numa luz de amor, de paz e de tranquilidade, que possa ser consolados nesse momento difícil. Vamos imaginando todos aqueles que nós amamos, e se porventura nós tivermos alguém que nós sabemos que nesse momento precisa de um pouco de carinho e de amor, que ele possa sentir um abraço fraterno, fortalecendo o seu corpo físico e espiritual. Que esse amor envolva nosso lar, todas as pessoas que nós conhecemos que estão aqui ou que já foram para o mundo espiritual, os nossos amigos e principalmente, Pai, aqueles que não são tão nossos amigos, possam nos aceitar e nos perdoar e nós possamos perdoá-los e aceitá-los. Que esse amor envolva todo o nosso planeta. E nós agradecemos, Pai, agradecemos o aprendizado, agradecemos por toda a nossa vida, agradecemos pela nossa saúde, agradecemos por ter pessoas que nós amamos ao nosso lado, agradecemos, Pai, pela companhia diária e principalmente agradecemos pois temos a certeza, Pai, que nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, pedimos a Deus e toda a equipe espiritual
que envolva cada um de nós com muita luz, muita paz, muita harmonia. E amanhã nos encontramos novamente no mesmo horário. Fiquem com Deus.